manhã, que ia trabalhar. Eu fiquei tão feliz, igreja, tão feliz, que eu liguei para a irmã Silene, ela não atendia. Aí depois eu liguei de novo, ela não atendia. Meu coração não cabia de felicidade, sabe? Porque você vê, assim, o carinho, o cuidado de Deus por mim, por você. E através de orações da igreja, Deus alcança aqueles que estão dispersos do Senhor e Deus traz de volta, né? E isso para mim não tem palavras, eu não tenho. Passei o dia todinho só glorificando, agradecendo, né? E eu ia dar esse testemunho na terça-feira que vem. Aí a irmã disse, não, irmã, hoje eu vou dirigir, vou separar um espaçozinho para a irmã falar. Aí eu falei para ela, irmã, mas na quinta-feira 100% é do pastor. Ela fez, mas nós abrimos uma exceção, né? E eu sou grata a Deus por essa igreja, sou grata por cada irmão, cada um tem feito a diferença na minha vida. Eu falei na segunda-feira que eu sou grata a Deus pela vida da irmã Paula, pela vida do irmão Luciano, porque o Senhor usou eles como canal de bênção para que hoje eu estivesse aqui, e tem usado também para falar com meus filhos do outro lado, porque o hino, a oração que a irmã Paula fez na terça-feira, eu tomei posse de todas elas e Deus cumpriu. De terça-feira para quinta, o Senhor cumpriu. Então, não tema. Se Deus falar para você falar, fale. Se Deus disser assim, abraça, aí você vai lá, abrace. Porque o Senhor sabe do que a gente estava precisando. E que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre essa igreja. É como a gente fala, não olhe quantidade, olhe qualidade. E eu sou muito grata a meu Deus. E eu sei que muito mais Deus vai fazer. E essa vai ser uma de muitas que eu estarei agradecendo aqui. Em nome de Jesus, porque foi aqui que eu fui abraçada. Foi aqui que meus filhos foram apresentados e continuam se apresentando ao Senhor. E o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E a irmã Silene, que me permitiu declarar o que Deus vem fazendo maravilhosamente na vida dos meus filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu disse a ela que ia abrir essa sessão porque a vitória dela é a nossa vitória. Né? Quando a gente vê o irmão se alegrando, a gente se alegra também. Né? Porque é fruto das nossas orações. Então, a bênção dela é a minha bênção, é a bênção da igreja. Porque a gente, através do testemunho dela, a gente vê que Deus faz. E do jeito que fez na vida dela, seja qual for a bênção, pode fazer na minha e na sua vida também. Né? Eu convido a nossa irmã Silvana, ela vai estar adorando ao Senhor. O diácono Carlos vai tirar o diácono Luciano vai recolher as ofertas da casa do Senhor. E em seguida o pastor Paulo está com a oportunidade para trazer a palavra do Senhor nesta noite. Então, a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É assim que Deus faz em nossas vidas, quando a gente crê e acredita que Ele pode sim mudar a nossa vida, nosso destino e a nossa história. E quando a gente realmente coloca nas mãos do Senhor a nossa pequena que nós temos, Ele trabalha, Ele faz melhor, porque Ele é Deus em nossas vidas e todo o tempo. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez unido com meus para te louvar, Senhor, e te engrandecer, Senhor, do seu nome, Pai. Pai, quero te pedir que agradeça, Senhor, a cada um que aqui se encontra nesse momento, Senhor, e te pedir que cada dizimista ofertando tua casa, Senhor, e abençoa aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes, Senhor, o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que se faça mais entrar pelaquela porta, Senhor, mais trabalhadores para trabalhar na seara, Senhor, mais dizimistas, Senhor, mais ofertantes para a tua casa, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por estarmos na casa do nosso Deus, para louvarmos o seu nome, adorarmos o seu nome. Podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Podemos sentir Ele ministrando aos nossos corações através dos louvores, como também recebendo a adoração da igreja, recebendo o louvor da igreja. E Ele é aquele que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Aleluia. Ele faz forte o cansado, amém? Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E nós estamos aqui, podemos sentir a força que vem do alto, o renovo que vem do alto, e Ele é fiel para com as nossas vidas, amém? Hoje culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Separamos este culto para um tempo maior, para a palavra do Senhor.
Também não é 100%, viu, Claudete? Não é 100% para o pastor. Mas é um momento maior que separamos para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E você que está em casa, você que está aqui, vamos abrir a palavra do Senhor. Lá na carta aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estaremos lendo no capítulo 1. A partir do versículo 15, do 15 ao 23. Amém? Novo Testamento. Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Estaremos hoje falando um pouco sobre a importância de sermos igreja, né? Aprendendo o que é a igreja, né? E o Senhor estará falando aos nossos corações nesta noite. Versículo 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, e sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, Senhor, neste lugar. Senhor, fala conosco, não aquilo que eu queira, mas que o teu Espírito Santo queira nos ensinar, ministrar aos nossos corações. Que nós, como igreja, Senhor, possamos estar atentos à tua voz, desejoso de colocar a tua palavra em prática, Senhor, se deixando ser ensinados, moldados pela tua palavra, pois a tua palavra santifica, renova, transforma, a tua palavra liberta, Senhor, purifica o ser humano, Senhor, para que sejamos firmes e constantes nos teus santos caminhos. Fala com a tua igreja, Deus, perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus pecados, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, continua conosco, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, estarei falando um pouco sobre a importância de sermos igreja, né? E quando nós entendemos o que é a igreja do Senhor, nós podemos compreender um pouco como ser igreja, né? Como se comportarmos como igreja. Sabemos que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né? Nós estamos aqui no templo físico construído, porém, né, a igreja do Senhor somos nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E o que é a igreja, né? A igreja é a união, né, de todos aqueles que foram chamados por Deus, né, pela ação do Espírito Santo,
que Ele passou a mover dentro de nós, que Ele passou, né, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? E é a reunião de todos esses que obedeceram e ouviram a voz do Senhor, e agora estamos juntos, né, que creem, né, no Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, como Filho unigênito do Pai, que veio a esta terra, né, e que agora a igreja ela foi fundada no Senhor Jesus, firmada nele. Quando o Senhor fala para Pedro, tu és Pedro, que significa Petros, que quer dizer pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali no Novo Testamento é firmada e formada a igreja do Senhor, em Cristo Jesus, e agora é necessário para todos que fazem parte desta comunidade, desta igreja, creia no Senhor como seu único e suficiente Salvador, né, dê credibilidade no seu nome. Sabemos que existem algumas religiões que não creem em Jesus como Messias, como não deram crédito a Ele, né? E muitos ainda, como os judeus, esperam o Messias. Alguns dos judeus ainda esperam o Messias, e outros não creem nem em Deus, nem no Senhor, nem em Jesus, nem existem os ateus. Mas a Bíblia, ela nos ensina que para fazermos parte desta igreja, deste corpo, né, de Cristo, a qual Ele é a cabeça, né, é necessário crermos no Senhor Jesus e entregarmos a nossa vida para sermos justamente conduzidos por Ele, ensinado por Ele, moldado, né? Então, ela também é definida como corpo, né, como corpo de Cristo, onde este corpo tem vários membros, e cada membro uma função, e cada membro, né, uma partícula deste corpo, que faz parte, que o Senhor Ele usa, que o Senhor se relaciona, que o Senhor nutre, através da palavra, através do ensino, através da comunhão, da coinonia que estamos aqui, em serviço ao Senhor, em adoração ao Senhor. E tudo isso faz parte para sermos uma igreja, né? Que também, no grego, esta palavra é eclésia, né? Até o nome do grupo de louvor da nossa igreja, né? Para quem não sabia, eclésia significa igreja, né? Que vem do grego, que significa reunião ou assembleia, que é a reunião de pessoas que se reúnem para adorar o único Deus, o único digno de todo louvor e adoração. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele escreve à igreja que estava em Éfeso. Estava nessa cidade, e ele escreve para aqueles cristãos que estavam ali. E era uma igreja, irmão, ao qual foi fundada, que foi firmada ali, e que o apóstolo Paulo, ele doutrina, ele ensina, e ele sabe e conhece e reconhece a fé daqueles que estavam ali naquele lugar, né? Porque era notório, a Bíblia diz, né, mostra com que esta igreja, ela tinha uma fé firmada no Senhor, né? Em Éfeso era uma das províncias ali, um dos lugares bastante desenvolvido, né? É uma cidade bastante desenvolvida ali, onde havia ali muitos mercadores, né, que entravam ali naquele lugar, que trabalhavam, vendiam ali. Então era uma cidade muito importante. E ali foi formada uma igreja, e ali aquela igreja se desenvolveu. E o apóstolo Paulo, ele, quando escreve esta carta, ele faz menção da fé daqueles que estavam ali servindo ao Senhor. Ele faz menção, né, da conduta daqueles irmãos que estavam honrando ao Senhor com as suas vidas, né? E Cristo, como cabeça da igreja, como cabeça do corpo, né, nutria aquele povo, e era conduzido também através do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta, ele estava preso, justamente por pregar a palavra do Senhor, justamente por sofrer por amor ao ministério, ao evangelho, à palavra. E ele, mesmo da prisão, ele escreve esta carta,
né, com o coração cheio de alegria. Você imagina, irmãos, o apóstolo Paulo preso, né, já tinha passado por muitas situações difíceis, né, já estava próximo também da sua morte, mas ele estava com o coração cheio de alegria, porque ele sabia que o trabalho que ele tinha realizado, que ele tinha feito ali naquele lugar, não tinha sido em vão. E ele escreve cheio de alegria esta carta, e aqui no versículo 15, ele começa dizendo assim: por isso também eu tenho ouvido, veja, irmãos, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Nós vimos aqui Claudete, ela testemunhando aqui algo, né, que é importante fazermos, irmãos, porque entendemos que a Bíblia nos ensina a orarmos um pelos outros, né? Dona Silene aqui falando acerca da alegria, né, da vitória do irmão ser a nossa vitória, e isso é muito importante, irmãos, no meio da igreja, porque o Senhor, ele se agrada. O Senhor, ele conhece o coração de cada um que está aqui, ele sabe da nossa fé, ele sabe, né, do nosso esforço em servi-lo, em agradá-lo, e assim, irmãos, da forma que servimos o Senhor, ele nos honra, como igreja, como uma unidade, né? E a igreja, como já falamos aqui, ela é formada de vários membros, e cada membro tem uma função específica no corpo, né? E são esses membros, eles são divididos, eles são formados, eles são conduzidos conforme a fé de cada um. E o Senhor, ele conhece a sua fé. E o apóstolo Paulo, ele estava falando justamente isso, né? Ele fala lá no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, né? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se alegrava com aquela igreja, e ele dizia: eu não paro de dar graças a Deus, eu não paro de fazer menção de vocês nas minhas orações. Aleluia. É importante, irmãos, de as nossas vidas estarmos na mente de alguém em oração, né? Nós costumamos muitas vezes ver alguém dizer: irmão, ora por mim, né? Sabemos que é mais importante nós orarmos, né? Isso não quer dizer que nós não possamos pedir oração, porque isso é necessário, né? O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele solicitou e disse: eu careço das vossas orações, para quando eu abrir a minha boca, eu abra com intrepidez, com sabedoria, com conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele estava orando por aquela igreja com este propósito. Ele estava falando que era necessário que, para que, né, eles sejam igreja, para que sejamos igreja, o Espírito Santo de Deus, ele anime a nossa fé, né, ele nos dê sabedoria acerca de Cristo, o que Cristo representa para a sua igreja. Porque o propósito de estarmos aqui, irmãos, é Ele, é Cristo. Para sermos igreja, estamos todos reunidos aqui com um propósito, que é adorar o Senhor, quer servir ao Senhor. E as bênçãos são as consequências, né? As bênçãos, elas virão, né, independente, né, de você ser fiel. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que o sol, ele nasceu para todos, né? Agora a salvação não é para todos. O sol nasceu para todos. Sabemos que existem consequências para aqueles que não servem ao Senhor verdadeiramente, que brincam de ser crentes, de servir, porque mesmo os ímpios, eles são abençoados, né? Quem lembra de Asaf, que ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, né? Então, bênção, né, todos podem ser abençoados, porém, bênção, salvação, vida plena, né, regozijo no Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos que vêm da parte do Senhor, ela não traz consigo dores. E tem muitas pessoas aí que estão enriquecendo aí fora, mas consigo vêm as dores, vêm os problemas. Então é importante entendermos isso, que o Senhor, Ele tem bênçãos verdadeiras e reais para a sua igreja, e duradouras. Amém?
E o apóstolo Paulo, ele estava orando ali. O apóstolo Paulo, ele estava orando por aquela igreja, estava fazendo menção, justamente porque ele já ouviu falar da fé dos irmãos, e ele diz para que Deus, no versículo 17, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Aleluia! De estarmos, irmãos, desenvolvendo um relacionamento verdadeiro com Cristo. Estarmos desenvolvendo um verdadeiro relacionamento com o Senhor, a ponto de ouvi-lo, a ponto de sermos igreja, a ponto, de deixar que o Espírito Santo habite em nós, faça morada, modifique todo o nosso ser, limpe aquilo que está sujo, tire aquilo que não agrada, e o Senhor, ele vai movendo, ele vai moldando, e nós vamos aprendendo a ser igreja, a ser esta eclésia, a sermos justamente este templo a qual ele deseja habitar. E aí, ele fala desse relacionamento, que para sermos igreja, precisamos primeiramente buscarmos sabedoria, buscarmos conhecimento, para que o Espírito Santo, ele revele, esse pleno conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, da sua verdade. Aí ele diz lá no versículo 18, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é o seu chamamento? Qual é o chamado que Deus, ele tem para a sua vida? Aonde Deus, ele quer te usar? Nós, como igrejas, como igreja, no culto passado, no culto de doutrina, falamos acerca dos talentos, que é necessário justamente nós deixarmos ser desenvolvidos pelo Senhor em algum trabalho, em alguma obra, Eu não estou dizendo aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que um foi chamado para apóstolos, outro para pastores, outro para evangelistas, cada um com uma função no corpo, cada um com um propósito, e é necessário entendermos, irmãos, que o Senhor, ele deseja nos usar, e para isso precisamos estarmos disponíveis para o Senhor. Para sermos igreja, precisamos estar disponíveis para o Senhor, desejando que ele nos use, desejando que ele nos conduza na sua palavra, seja em qual área for, porque nós podemos dizer assim, pastor, eu não sou muito de ir aí na frente, eu lembro-me que quando eu fui convidado para trazer uma palavra ali ainda em Recife, e era um culto de oração, uma quarta-feira de manhã, pela manhã, gostava muito dos cultos de orações ali, nas quarta-feiras, e foi um dos momentos que eu fui mais abençoado na minha vida, foi quando eu ia ali para os cultos de oração, o Senhor me abençoou grandemente ali, e nesses momentos o Senhor me deu a oportunidade, alguém me convidou para trazer uma palavra, e naquele dia ali, irmãos, eu tremi tanto, a minha cabeça tremia, o meu corpo tremia, a minha mão tremia, minhas pernas tremiam, e a vontade era de soltar o microfone e correr, porque eu estava muito nervoso, e eu, na minha mente, quando eu soltei o microfone, que fui, que eu entreguei, depois que eu terminei, eu voltei, eu disse para dentro de mim, assim, eu nunca mais eu volto ali na frente, eu disse, nunca mais eu vou ali na frente, porque eu fiquei muito nervoso. Só que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E se nós somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça. E é ele que conduz todo o corpo. Ele nos conduz diante da sua vontade. É ele que nos direciona. Não é mais a nossa vontade. Nossa vontade morreu. É a vontade do Senhor. E se ele quiser nos usar, se ele quiser te usar, ele vai te usar. Assim como ele falou para Jeremias, que Jeremias disse, Senhor, não passo de uma criança. E o Senhor disse, não digas que és uma criança, Jeremias. Porque aonde eu te enviar, tudo que eu te mandar falar, tu vai falar. Igreja
igreja é estarmos em obediência como membro. Eu não sei qual membro do corpo você é. Eu não sei qual função Deus te chamou para fazer, né? Mas o Senhor, ele tem uma função para cada um. E o Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja ali, ele disse que, ora, aqui iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, né? A maior esperança daquele que é a igreja, daquele que serve ao Senhor, é os céus. O propósito da igreja aqui na terra, irmãos, é estarmos reunidos, né? Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida com abundância, com oportunidade para dar a cada um de salvação. Então, o objetivo da igreja, enquanto estamos aqui, é adorarmos ao Senhor, é louvarmos o seu nome, mas nós temos uma direção, nós somos peregrinos. Por enquanto, somos a igreja militante, a igreja que milita, que trabalha, que serve, que luta para chegar lá nos céus. Essa é a esperança. E qual é a sua esperança? Será que essa é a esperança? Se você é a igreja, se você é servo e serva do Senhor, você terá isso no seu coração. Eu estou aqui como igreja porque eu tenho uma esperança de chegarmos aos céus, de chegar aos céus. Sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas buscando a igreja com motivações, com várias motivações. Seja ganhar algo da parte do Senhor, seja ser abençoado por algo, hein? Muitas vezes com o interesse de fazer alguma barganha com Deus. Deus, se tu me der, eu te dou. Se tu fizer isso comigo, eu te sirvo, eu te adoro. E não é assim, né? E aí o apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que é necessário que o Espírito Santo, ele ilumine a nossa mente, os nossos olhos. No versículo 18 ele diz isso, né? Os olhos do vosso coração, para que nós possamos compreender qual é verdadeiramente, né, a esperança que há em nós, o chamamento que Deus, ele tem para mim e para a sua vida. E se você não sabe ainda, comece a pedir a Deus: Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Eu tenho certeza que é estar diante da sua presença. Estamos servindo ao Senhor. Aí lá no versículo 19 ele diz assim: e qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então no Senhor, irmãos, existe poder, aleluia, existe, né, direção, existe sabedoria, aonde ele diz aqui, existe conhecimento, existe direcionamento para aqueles que são igreja, para aqueles que servem ao Senhor, existe cuidados do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve lá os Romanos, quero que você abra aí, hoje culto de doutrina, abra a palavra do Senhor, Romanos no capítulo 12, o versículo 3 ao 8, deixe aí marcado e vá para o capítulo 12 de Romanos, você volta um pouco aí, logo após Atos, você vai achar a carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, o versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro de vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve lá aos Efésios falando da fé da igreja que estava ali em Éfeso. E ele se agrada, ele elogia ali aquela igreja, que eles tinham uma fé firmada no Senhor, que ele sabia os propósitos que Deus tinha na vida de cada um. E aí ele fala que nós não devemos pensar além, irmãos, do que nos convém, mas que cada um pense segundo a medida da fé. Pense de si mesmo, né? Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí eu pergunto nesta noite, como é que está a tua fé? Você como igreja do Senhor, aleluia, o Senhor, ele é aquele que aumenta a nossa fé. Ele é aquele que quer usar a tua fé. Às vezes Deus, ele coloca algo em nossas mãos, mas a nossa fé é pequena.
se a nossa fé for pequena, irmãos, Deus ele vai fazer conforme a nossa fé. Mas Deus ele quer que a sua fé seja grande nele. Deus ele quer, aleluia, modificar, ele quer justamente que você trabalhe, que seja trabalhada a sua fé. Pedro, quando ele veio andando sobre as águas, ele disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo. Isso é ousar, ser ousado. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha fé. Apesar de ele ter afundado ali, porque ele tinha os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, verdadeiramente afundamos, perdemos o foco, a fé ela passa a ficar pequena, a diminuirmos, porque nós começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a olhar para as dificuldades que se levantam, mas os nossos olhos precisam estar mantidos nele, amém? Mantidos em Cristo. E aí a palavra do Senhor nos diz que ele distribuiu até a fé, irmãos, uma medida de fé para cada um aqui. Mas é necessário desenvolvermos ela. Amém? Assim como foi os talentos. É necessário. Aí ele continua aqui no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Veja, irmãos, que a igreja ela é comparada como um corpo. E entenda, irmãos, que nós estamos falando de igreja aqui, você como igreja do Senhor, eu como igreja do Senhor, como fazendo parte deste corpo. E aí ele diz assim, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Veja que aqui, irmãos, ele fala de comunhão. O membro, ele precisa estar junto ao corpo. Ele precisa fazer parte do corpo. E a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros. Faz parte e é necessário na igreja, irmãos, haver justamente esta comunhão, este amor, esta unidade, para que o Senhor ele possa agir, para que o Senhor ele possa fazer com que o corpo ele cresça nutrido, para que o corpo ele possa desenvolver conforme a vontade do Senhor, conforme a medida da fé que Deus colocou na vida de cada um. Nós não devemos estar aqui questionando a fé de ninguém, porque o Senhor ele deu uma medida e é necessário que cada um desenvolva, né? Mas é necessário, irmãos, que haja fé. É necessário que o Senhor ele reconheça, né? Porque se você for analisar, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso faz parte do desenvolvimento do corpo. A igreja ela precisa estar esperançosa no Senhor. Aleluia! A igreja precisa estar se desenvolvendo na esperança, se desenvolvendo naquilo que o Senhor prometeu para ela, naquilo que Ele preparou para nós nos céus. E o apóstolo Paulo ele estava falando desse desenvolvimento deste corpo, que nós somos membros um dos outros. Aí ele continua no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aleluia. De profecia, seja segundo a proporção da fé. De ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. E que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Veja que ele vai falando de cada função, de cada dom, de cada desenvolvimento aqui no corpo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele diz que a cabeça não pode dizer para a mão porque eu não sou a mão, ou a mão não dizer para a cabeça porque eu não sou a cabeça. Mas o Senhor ele colocou cada membro no seu devido lugar, com propósitos, com funções, e cada um permaneça no lugar de que foi chamado, amém? Fazendo com dedicação, com amor, né? Não querendo ser um melhor do que o outro, mas quando começa a haver unidade, como começa a haver amor, o Senhor ele começa, irmãos, fazer com que o corpo ele seja edificado. Aleluia.
E ele vai, né, acrescentando ali, conforme a sua vontade, conforme ele escreveu para a igreja de Atos, nos apóstolos ali, no capítulo, acredito, capítulo 3, que ele vai falar sobre a unidade